Olá amigos e amigas, bem-vindos mais uma vez em nosso canal Evangelho no Lar Online. Lembramos que o nosso curso de passe será feito em 14 aulas, todas elas publicadas às segundas-feiras às 20 horas, exclusivamente neste nosso canal do YouTube. Para melhor aproveitamento do interessado, sugerimos que se inscrevam em nosso canal, acionem o sininho, assim serão avisados com antecipação antes de cada uma de nossas publicações. Os vídeos permanecerão no canal indefinidamente, podendo ser copiados, assistidos tantas vezes quanto o interessado desejar. Qualquer dúvida a respeito dos assuntos abordados nessas aulas, sugerimos que sejam colocadas no campo próprio em comentários e serão respondidas tão logo assim nos permitir o tempo. Por fim, lembramos que o nosso curso tem como base o contido no livro Passe, Caridade Ensinada por Jesus, da editora Alta de Souza. Então, antes de começarmos a nossa aula de hoje, bom lembrar que durante a semana tivemos em nossos canais das redes sociais muitos comentários a respeito do boné que eu utilizava na semana passada, se era de algum candidato ou se fazia apologia a esta ou aquela denominação partidária, e a resposta é não. Esse boné foi comprado na Concafras e quando a gente vê o logo aqui do lado, vamos ver que é o mesmo logo da editora Alta de Souza. E lembrando o amigo, Concafras significa confraternização das campanhas Alta de Souza. Na verdade é Concafras PSE, Promoção Social Espírita. A Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, sediada em Brasília, é a que tem como projeto esses cursos que nós estamos colocando agora, assim como a campanha da fraternidade que já existe há 65 anos. E essa seria uma boa pedida para os amigos que estão nos assistindo hoje, esta maneira ativa de se viver o Espiritismo de uma maneira prática, eficiente, caridosa com as demais pessoas. A Concafras ela é realizada uma vez ao ano, sempre na época do Carnaval, durante o período do Carnaval. Normalmente antigamente era em uma cidade no Brasil, hoje está sendo feita a Concafras em 2 cidades no Brasil, e é para essas cidades que afluem pessoas de todo o Brasil. Dentro dessas Concafras nós podemos perceber cerca de 2, 3 mil pessoas de 0 a 100 anos. E aí vou explicar, 0 mesmo, todos são bem-vindos, e para todas as idades, do 0 aos 100 anos, existem atividades próprias. São centenas de cursos dados durante esses poucos dias do Carnaval, sempre para serem utilizados nas nossas casas espíritas. Evangelização para criança, como funciona, técnicas novas, intercâmbio entre professores das diversas casas espíritas espalhadas no Brasil inteiro, joguinhos novos para os adultos, e focado principalmente na campanha de fraternidade Alta de Souza. O que é a campanha? Você vai perguntar agora. É aquilo que toda casa espírita deveria prestar atenção e, da sua maneira, da sua forma que seja, trabalhar em cima desse conceito. Vamos lá? Em sol. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não fere a Jesus nem ofende a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos.
sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Em primeiro lugar, a campanha põe os trabalhadores para trabalhar. Diminui-se o espírita indoor, aquele que só vai no centro, vai para casa, vai para o centro, toma passe e vai para casa. O trabalhador passa a trabalhar. Promove até exercícios físicos dos nossos trabalhadores. Nessas campanhas visitam-se casas, divulga-se a casa espírita e seus trabalhos na comunidade em que vivemos. Integra os trabalhadores da casa espírita com a população em geral, muitas vezes mesclando até religiões nesses atendimentos. Arrecada donativos, alimentos, utensílios, não só para a nossa casa espírita, como para outras instituições que muitas vezes são encaminhados os frutos desses trabalhos de arrecadação. Traz principalmente o jovem para as atividades espíritas, o jovem que cada vez mais está preterido nas nossas casas espíritas por falta de espaço. E finalmente envolve as casas que nós vamos visitar durante esse trabalho em vibrações salutares do plano espiritual mais alto. E tem muito mais que tudo isso aí que eu acabei de falar. Pesquisem, eu vou colocar aqui embaixo o site, entrem na Concafras, visitem, assistam os vídeos. Esse que nós passamos aí foi da última Concafras presencial que nós tivemos, momentos antes do início da pandemia. E finalmente vamos nós para a nossa aula de hoje, a nossa 10ª aula, baseada justamente no livro Passe e Caridade ensinada por Jesus, da editora Alta de Souza. Técnicas do Passe 2. Vamos lá? Então, para quem assistiu a nossa aula anterior, nós falamos das técnicas do Passe 1, mostrando aí algumas possibilidades do passe, lembrando novamente que na técnica não é absoluta, não é única, não é a tese, cada casa espírita dentro das suas regras, da sua postura, do seu conhecimento, dos seus estudos, vai mobilizar a câmara de passe dentro das necessidades do seu centro. Então que não saia daqui o candidato achando que tem um diploma de médium passista e que basta apresentar isso e você já será o passista da casa. Não, o passe precisa de muito estudo e muito trabalho sério e afinidade com aquela determinada casa que a gente pretenda trabalhar. Então, o conhecimento dado aqui, com o conhecimento colhido nas casas espíritas, é que vai, passo a passo, moldar o verdadeiro passista dentro das qualidades morais que necessita. Sigamos lá então agora o nosso segundo slide. Como nós falamos também na semana passada, nesta segunda abordagem sobre as técnicas do passe, foi demonstrado que teríamos passes aqui que poderíamos implantar com mais facilidade em nosso dia a dia, e agora vamos entender o motivo que foi comentado isso na aula anterior. Vamos lá? O passe à distância é uma modalidade de irradiação. O médium
sintonizando-se com o necessitado à distância, para ele canaliza igualmente fluidos salutares e benéficos. Os doentes são beneficiados à distância não somente em virtude dos fluidos dirigidos conscientemente pelos encarnados, como das energias extraídas dos presentes pelos cooperadores espirituais e conduzidas ao local onde se encontra o irmão enfermo. Isso está no livro de Martins Peralva, Ensinando a Mediunidade. E essa lição, esse slide vem nos mostrar justamente aquilo que nós aprendemos ao longo dessas 9 aulas anteriores. O passe à distância, a irradiação, o pensamento, tudo isso nós aprendemos ao longo das nossas aulas, não foi isso? O pensamento cria, e se eu posso, a distância de 5 centímetros, 15 centímetros, irradiar em favor de alguém, por que não posso fazer a distância? Qual o segredo mesmo da nossa oração? Qual o segredo da prece? Não é irradiarmos o nosso pensamento ao Criador ou aos nossos espíritos afins com quais nós queremos comunicar? Não é esse o objetivo, e nós não temos êxito nisso. Por que não teríamos, se tivéssemos que canalizar essa conversa com o plano espiritual, essa ligação, esse contato com o plano espiritual superior em favor de alguém? Então, o passe à distância, ele pode ser realizado por nós, em casa, quietinho, em nossa cama, que nada mais é do que aquela prece fervorosa em que nós mandamos em direção de alguém da nossa família, de algum amigo, de algum conhecido que tenham problemas que precisam ser solucionados, como feito na própria casa espírita, na própria câmara de passes, antes ou depois dos trabalhos normais que a casa tem, dos passes às pessoas que estão ali presencialmente. Nós podemos, mesmo na casa espírita, e é um dos trabalhos realizado nas casas espíritas, promover o passe à distância. Já perceberam que quase toda casa pede, põe os nomes na mesa, põe num caderninho, põe num livro, põe em algum lugar? Por quê? Porque esse trabalho vai ser feito mais tarde. Se não for naquele mesmo minuto, esse trabalho do passe à distância vai ser promovido sim pela casa. O procedimento é exatamente o mesmo, sem a presença do interessado ali. E aí abre-se um porémzinho. Muitas vezes esse interessado, essa pessoa que necessita do passe, não é um verdadeiro interessado, porque ele pode ser avesso à doutrina espírita, avesso à espiritualidade, avesso mesmo ao entendimento de Deus. Ele pode estar refratário a tudo. Mesmo assim, o passe é dirigido a ele. Se ele está menos receptivo ao recebimento, não significa que ele não vá receber algo do plano espiritual em seu benefício. Lembrando, André Luiz, em Nosso Lar, quando ele, tristonho, que ninguém lembrava dele, foi no departamento lá do esclarecimento e olhou que, nossa, você viveu, mas olha, existiram pessoas que você atendeu lá como médico até de má vontade, mas que causou nessas pessoas forte comoção e, depois da morte de André Luiz, rezaram por ele. Isso chegou até ele, ainda que posteriormente, que ele ficou sabendo, mas o benefício vem sempre no mesmo tempo. E existe também, numa segunda situação, aquele doente que se encontra impossibilitado de ir até o centro espírita e requisita à distância esse atendimento fraterno do passe. Então, nas duas formas, o plano espiritual não vai desdenhar o assistido. Mesmo aquele que não deseja e até faz
um afastamento desse benefício, como aquele que pede porque necessita desse tratamento. Então, o passe à distância, os procedimentos que ele existe na casa espírita vão ser montados lá para cada grupo, para cada forma, se vai ser antes do passe, depois do passe, se é feito junto com a reunião mediúnica, se ele é feito num dia especial. Cada casa vai moldar isso. Por isso eu insisto aqui, este curso não fabrica um passista pronto, ele dá noções do passe, do funcionamento, dos objetivos, para que o interessado possa, enganjando a um grupo dentro de uma casa espírita que trabalhe para o bem, para fazer para se adequar aos métodos da casa e seguir nessa atividade da mediunidade de cura que é o passe. Sigamos então para o nosso terceiro slide. Vibração. Se reúnam durante alguns instantes, peçam com fervor a Deus e aos bons espíritos que assistam, que a vossa prece seja ao mesmo tempo uma magnetização mental. Pelo pensamento podeis levar-lhe uma salutar corrente fluídica, cuja força estará na razão da vossa intenção, aumentada pelo número, evidentemente, de pessoas, de participantes que tenham nessa vibração. Por tal meio, podereis neutralizar o mal fluido que a envolve. Fazei isto, tende fé em Deus e esperai. Isso está na Revista Espírita de 1863, de Allan Kardec. Foi o que nós falamos no slide passado. Naquele primeiro momento, o passe à distância, normalmente ele é feito numa casa espírita, com todos os cuidados necessários que a casa espírita está preparada, e na vibração nós podemos fazer em qualquer canto, na nossa casa, em qualquer lugar. E aqui mostra, se eu tiver mais de uma pessoa, aí vamos voltar lá, sabe daquelas rezas, daquelas correntes, daquelas novenas que são feitas? É mais ou menos isso. Juntam-se várias pessoas para uma novena, para uma reza, para um momento de confraternização. A diferença dela produzir o efeito de um passe ou não vai na intenção. Quando eu reúno 20 pessoas numa novena para rezar para Nossa Senhora, o meu contato é meu e de Nossa Senhora. Quando eu entro numa novena para Nossa Senhora e tenho comumente os doentes do asilo X, eu canalizo para lá. Então a quantidade de pessoas orando, irradiando, vibrando por aquele orfanato, por aquele hospital, por aquele presídio, por aquele lugar, aquela comunidade carente, isso é vibração. Importa a religião? Não! Não importa. O procedimento é esse, vibrarmos. Então, aqui vem, a potência dessa vibração vai ser tão maior quanto for a minha vontade de ajudar, e tão maior quanto for a quantidade de pessoas que estiverem com o mesmo propósito. Porque de nada adianta termos 20 pessoas numa reza, numa vibração, num grupo, todas elas entoando com a boca salmos, preces, e a mente em outros lugares, o desejo em outros lugares. Então, o que vai formar a vibração ser mais efetiva ou não está aqui, ó. Podeis levar-lhe uma salutar corrente fluídica, cuja força estará na razão de vossa intenção, aumentada pelo número de pessoas, número de mentes pensando naquela vibração. Pode estar eu aqui, o outro na casa dele, o outro lá no
nos Estados Unidos, o outro na China, e decidimos que naquele mesmo horário, naquele bate-horário, naquele bate-canal, naquele bate-momento, todos nós estaremos reunidos em prol daquela situação. Isso está acontecendo em catástrofes aí mundiais, com grandes terremotos que ocorreram há pouco tempo, com as guerras que estão aí acontecendo. Isso acontece, do mundo está preocupado com isso. Então, as novenas que são feitas nas igrejas, os trabalhos comunitários de ajuda física, tudo isso são vibrações em prol dessas pessoas assistidas, necessitadas nesse momento. Isso é a vibração nossa. Ela pode ser mental e pode ser também pegar um saco de arroz e levar lá. Isso é vibração também. Isso é uma vibração efetiva, né? Porque o vibrar que o cara vai comer, que ele vai se alimentar sem levar nada também, ajuda, mas eu podendo fazer a parte material também, ótimo, completo a minha vibração. Sigamos lá então para o nosso quarto slide. No quarto slide nós vamos tratar de um tema bastante polêmico dos passes, nem por isso inexistente. Normalmente é um trabalho feito com mais rigor dentro das casas espíritas, normalmente feito para os diretores de doutrina, para os diretores da mediunidade das casas espíritas, dos diretores do setor de passe, que são já pessoas normalmente mais experimentadas, mais estudadas nos assuntos espíritas, não por causa de um diploma que ele teve, porque ele aprendeu, mas pela elevação moral que ele alcançou naquele centro para ocupar essa posição. E nós vamos ter aqui o passe do sopro, vamos falar, mas vamos voltar um pouquinho lá, né? Que nós falamos nas aulas passadas aqui: sexo, álcool, glutonaria. O sexo, nós estamos com o corpo desregulado pelas intenções sensuais. No alcoolismo, drogas, etc., nosso organismo está impregnado, seja ele pouquinho, seja ele muito. Na glutonaria, identicamente, o nosso organismo está. E aí nós falamos em passe com sopro. Sopro, bafo. Então, acho que nem precisa chegar muito lá, mas vamos seguir então para o nosso quarto slide. Sopro ou insuflação quente. Poder de ação. Concentração de fluidos, excitante e cicatrizante. Como aplicar? Aplicar antes, claro, o passe de dispersão. Nós já falamos isso em outras aulas. Primeiro a gente vai limpando a pessoa que está sujeita ao passe que nós iremos aplicar, para depois aplicarmos o passe efetivo. Isso nós já falamos na aula anterior. Então, aqui se repete apenas a primeira fase, é a mesma. Então, como aplicar? Aplicar passe de dispersão, depois de aplicar o passe de dispersão, encher os pulmões, soprar todo o ar com a boca bem aberta. Isso vai fazendo o quê? O ar quente é insuflado na pessoa. Com o meu estômago cheio de bebida alcoólica, eu vou anestesiar o infeliz que estiver ali na minha frente, tentando receber um passe. Aí o cuidado, lembra? Neste aqui se torna mais perceptível essa situação do alcoolismo, da droga, do excesso de comida, etc. E aí mostra onde aplicar esse bafo quente, esse sopro quente. Inflamações, torções, hematomas, cólicas, dores localizadas, engurgitamentos, obstruções, asfixias, enxaquecas, dores de ouvido. Não aplicar em lesões mais profundas, aneurisma, essas coisas. Então mostra bem o cuidado que nós temos que ter, não só para aplicarmos um passe
desse, entendermos a nossa condição, se nós realmente estamos aptos a proceder dessa forma, e o cuidado que a pessoa que vai receber o passe terá a olhar para o passista que vai tentar fazer isso. Esse cara vai soprar em mim, estou sentindo daqui. Então esses são os cuidados. O passe existe, por isso eu disse, é um passe de muito cuidado, usado raramente nos centros espíritas e com uma necessidade imperiosa, e normalmente feito por quem tem condições morais de assim fazer. Então a gente não vai sair por aí soprando os outros, mas percebam, nós usamos esse passe quando temos filhos pequenos. Nós usamos esses passes quando temos uma lesão que nós assopramos. Nós nem entendemos por quê. Nós estamos passando o passe para nós mesmos. Não é nenhuma anomalia no espiritismo esse tipo de passe, não. Mas ele deve ser relegado aos trabalhos mais específicos numa câmara de passe, num centro espírita estruturado. Sigamos então para o nosso outro slide que é bem semelhante a esse. Sopro ou insuflação fria. Poder de ação, dispersante de fluidos, revitalizante dos tecidos, calmante, serve para despertar pacientes magneticamente adormecidos. Como aplicar? Aplicar o passe de dispersão, sempre, né? Vai ser aplicado o passe quente, primeiro a limpeza. Vai ser aplicado o passe frio, primeiro a limpeza, antes de restaurar as energias no assistido. Depois, né, de aplicar o passe de dispersão, encher os pulmões, agora diferente do outro, expelir o ar aos poucos, mantendo a boca quase totalmente fechada, como se estivesse a apagar uma vela. Então esse é um sopro, né? Aquele que quando a criança machuca o dedo, mamãe sopra, sarou. Quem não fez isso? Quem não teve alguém que fez isso nele? Vem justamente dessa irradiação do passista. Se eu faço isso como mãe, como pai, na criança, imagine dentro de um conhecimento espírita em que eu posso fazer esse sopro secundado por uma gama de espíritos de Skol. Não é cerveja, tá? Espíritos de Skol, não tem 2 L's no final, Skol, espíritos puros, espíritos elevados. Então, quando eu tenho ao auxílio desses espíritos elevados, o meu sopro, somado com a irradiação, com a energia, com o que eles passam de magnetismo, eu aplico na outra pessoa em favor dela. Se eu posso fazer isso com meu filho, se eu posso fazer isso com os meus entes queridos em casa, quanto mais num trabalho espírita que eu quero ajudar os outros como se fossem meus familiares. De novo, voltamos na mesma situação do slide anterior. Dentro da casa espírita, dentro das regras daquela casa espírita, esse tipo de passe, assim como outros que nós nem mencionamos aqui no curso e nem faz parte dele, não porque eles não sirvam, mas porque nós fechamos nesse método aqui da editora Alta de Souza, seja lá qual for, a casa vai meditar na maneira correta de fazer e vai corrigindo a sua aplicação conforme o passar do tempo, visando sempre o aprimoramento do trabalho do passe, assim como as condições de trabalho do passista e dos assistidos. E sigamos lá então o nosso 6º slide. Considerações acerca do sopro. Então, nesse slide aqui, vai reportar exatamente isso, que é para não
deixar dúvida. Não fui eu só que falei. Está lá nos métodos que nós estamos aplicando. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta terrestre a saúde, o conforto e a vida. Isso está no livro de André Luiz, Os Mensageiros. Insisto, leiam esses livros. Ou melhor, estudem esses livros, do 1º até o 13º. Não tenha pressa, não seja afoito. Aula 1, livro 1, aula 2, livro 2, aula 3, livro 3. Precisamos ter essa homogeneidade de conhecimento inteiro, por completo, e não termos palavras-chave e imaginarmos o que bem entendamos a título de eu entendi tudo, eu já aprendi, para mim é rapidinho, é só 2 folhas que eu leio. Tá? Não, nós precisamos interagir com isso como se tivéssemos vivido aqueles passos dados no livro. Isso é só realmente com o tempo. Não se planta uma semente de jabuticaba e colhe no dia seguinte o pé. Por mais que conheçamos as regras, nós devemos fazer a terra agir na germinação, no florescimento e depois no fruto. Então nós vamos agora para o 7º slide, mas antes de mostrar ele para o amigo, que nós nem imaginamos tratar-se de um passe. Para quem já foi em casas espíritas, para quem já tomou muitos passes, e já tomou vários tipos de passes diferentes, porque foi numa casa, já foi em outra, né? Quem visitou várias casas percebe, aqui faz assim, lá na outra faz assim, lá na outra faz assim, e a gente sempre tem esse passe com um passista na nossa frente, fazendo alguns gestos em nossa direção e que nos traz posteriormente um bem-estar, uma situação de melhora, que foi justamente esse o motivo que nós fomos buscar. Mas esse tipo de passe aqui, que nós vamos falar no 7º, eu acho que muita gente não percebeu ainda tratar-se de passe. Quem faz em casa o Evangelho no Lar, outra sugestão para o amigo, se não faz, demorou, tá? Uma vez durante a semana, qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer lugar, com qualquer número de pessoas, mas com assiduidade, boa vontade, boa intenção, que nós façamos o Evangelho no Lar, 15, 20 minutos, lembrando um trecho do Evangelho de Jesus e um pequeno comentário. Nessas reuniões do Evangelho do Lar, nós, sem querer, estamos fazendo para nós, indiretamente, não vou dizer sem querer, né? Mas indiretamente nós estamos carreando para nós o passe, que vai ser recebido por todos os poros do nosso corpo, em especial pelos nossos chakras. Nós sabemos disso. 7º slide. Água fluidificada. Água fluidificada é o passe de beber. De vez em nós recebermos a irradiação de fora, nós jogamos dentro.
nós bebemos o passe. A linfa potável recebe-nos a influenciação de modo claro, condensando linhas de força magnética e princípios elétricos, que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Esse está no livro de Emmanuel, Segue-me. E no outro ponto, de todos os corpos da natureza, a água é o que mais completamente recebe o fluido magnético e o recebe de maneira a chegar facilmente ao estado de saturação. Tá? Esse está no livro Magnetismo Espiritual também. E se nós de novo formos nos reportar ao livro Nosso Lar de André Luiz, nós temos 2 capítulos especialmente dedicados à água, a importância da água em nosso lar. Segundo André Luiz, justamente o que disse aqui agora Michaelos, né, nesse livro Magnetismo Espiritual, a água, por sua simplicidade de construção, ela é o elemento que mais consegue absorver e repassar a nós o magnetismo necessário para o nosso bem-estar. Então, quando nós estamos no centro espírita, nós tomamos a água. Quando nós vamos em outras religiões, eles nos fornecem alguma coisa que a gente possa ingerir na Igreja Católica. É a hóstia, que também é impregnada, ou seja, são passes de engolirmos. No caso da hóstia, numa farinha bem fininha também, é passível de receber essa magnetização. No caso da água, etc. e tal, de outras religiões aí que nos fornecem o vinho também, ele também não é aquele vinho forte, é uma situação ali que também consegue mandar o magnetismo para dentro de nós. É o nosso passe de engolir. Simples assim. Tá? E sigamos para o nosso próximo slide, que completa este. Fluidificação ou magnetização da água. Essa fluidificação pode ser feita espiritualmente ou através de um passista encarnado. Isso está no livro de Gurgel, O Passe Espírita. E mostra aqui para nós. Quando o plano espiritual fluidifica a nossa água. Coloca-se um recipiente sobre um móvel qualquer e em prece se pede aos espíritos superiores que fluidifiquem a água, dizendo que a finalidade que ela se destina. Nos centros espíritas, nós temos isso feito todas as vezes com a preleção, em que o público, ao final, receberá a sua água fluidificada para o consumo. Esse trabalho de espiritualização, de magnetização da água é feito pelo departamento do passe da nossa casa. É feita na câmara do passe para essa finalidade. E ela vai, de uma maneira específica, ser útil para todos, cada um na sua necessidade. E também temos o passe, né? Aquele que é o médium que faz. Né? Eu dei o sorrisinho pelo seguinte: a nossa vibração é tão pouca, nossa. Então, mesmo que seja nós que vamos fluidificar essa água, sem a ajuda, lá de cima, é muito pouquinho, tá? Então tá lá, coloca seu recipiente sobre o móvel, aplica-se em posição e passe sobre o recipiente. Então, e no caso da fluidificação espiritual, como acontece normalmente na casa espírita, o próprio plano espiritual se incumbe de fazer a fluidificação da água, a pedido do evidente do grupo, da casa. E quando nós vamos fazer aquela água para determinadas pessoas, que acontece muitas vezes, num passe específico, que é feito o tratamento da pessoa e fluidificado para ele, em especial, uma garrafinha para ele levar, continuar tomando em casa,
aquela coisa toda. Nós, o médium passista, é que vai fazer a irradiação daquilo com tudo aquilo que nós aprendemos até agora. Mente limpa, boca sã, coração puro, etc. e tal, para buscarmos o plano espiritual o necessário para irradiarmos e fluidificarmos. Aqui vamos mostrar. Eu vou fluidificar, não vou fazer a propaganda da água. Eu vou fluidificar a água dessa maneira. Depois, muita gente que vai fazer o passe desses mais específicos vai levar a garrafinha para casa e vai usar lá, vai aumentar com mais água e coisa e tal. Esse é um procedimento de nós bebermos, engolirmos um passe. E com isso encerramos essa nossa 10ª aula, tratando da técnica do passe número 2, mostrando que a simplicidade da fabricação do passe está terminantemente ligado com a simplicidade do nosso coração. Quanto mais ingênuos, puros, honestos formos conosco mesmo, maior a capacidade que nós temos da irradiação e da absorção do magnetismo que o plano espiritual possa nos ofertar para que repassemos ao nosso semelhante. E assim esperamos que todos tenham mais uma boa semana, aguardando todos na próxima segunda-feira às 20 horas. Graças a Deus,